Olá, eu sou a Reise E eu sou o Tio. e hoje nós vamos começar a jogar Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV é o jogo que a gente mais joga hoje. Infelizmente ele ultrapassou a quantidade de tempo que a gente joga Dark Souls, Bloodborne, essas coisas. E agora com essa nova fase a gente vai começar a colocar mais dos jogos que a gente joga e a gente decidiu gravar a gente completando o jogo que a gente mais joga. Ele é um MMO, então ele tem uma natureza um pouco mais repetitiva do que um Bloodborne, um Dark Souls. Então a gente vai tentar resumir quando possível algumas coisas, explicar mais a história sem ficar mostrando cutscene e tirar o máximo de conteúdo repetido possível do jogo para mostrar para vocês. Isso, aproveitando que é um jogo com uma história muito legal também, né? Sim. E é bem gostoso de jogar e tomara que a gente consiga fazer que os vídeos fiquem legais de assistir também, né? Sim. O jogo é bem focado na história mesmo. Ele tem várias cutscenes, várias conversas. Ele tem um foco muito grande na história pro MMO. Então a gente vai tentar mostrar o que for realmente importante da história para vocês. E comentar o que estiver acontecendo para deixar mais fácil de acompanhar também, sem precisar ficar lendo muito diálogo e prestando tanta atenção assim, né? Isso. Bom, então acho que seria um bom começo a gente dar uma breve explicação da história do jogo, de como ela começa, né? Isso. A nossa intenção com essa série de vídeos é mostrar mais da história mesmo, da linha principal de quests do jogo até o final, ou até onde a gente conseguir, né? Isso, conforme for saindo patches e expansões com mais quests, a gente vai atualizando o vídeo, o guia. Guia não. Vai atualizando a série para ir acompanhando o desenvolvimento da história. Para explicar um pouco da situação do Final Fantasy XIV, ele é a Realm Reborn, que é onde a gente vai começar quando você cria um personagem novo. Ele é a versão 2.0 do jogo já, que seguiu, obviamente, da versão 1. E o 2.0 foi basicamente um reboot da versão 1.0. Então a 1.0 hoje não é acessível mais, a parte de história, de jogo, mais. Não existe mais. A gente é obrigado a começar da 2.0. Então, para isso eles fizeram um resuminho do que aconteceu para acabar o 1.0 para começar o 2.0. E a gente vai dar um resumo extremamente resumido sobre o que aconteceu. Vendo as cenas aí, basicamente tinha o Império do Mal. O Império do Mal queria dominar tudo. E para dominar tudo eles tiveram a ideia de simplesmente destruir tudo para começar em cima com o domínio desse Império. Aí, um dos caras lá do Império teve a ideia de derrubar uma lua que ficava sobre o planeta lá, pra meio que erradicar as coisas. E daí os heróis entraram numa guerra contra o Império para bloquear a queda dessa lua e proteger o continente, etc. O problema é que a lua não era uma lua, ela era um satélite artificial criado por uma civilização antiga que estava contendo um dragão chamado Bahamut, que é muito forte e ninguém tinha condição nenhuma de ganhar dele. Para tentar resolver o problema, tinha um tiozinho chamado Louisoix, que junto com os heróis dele lá, queria fazer uns encantamentos para conseguir segurar a lua. Como não era uma lua que vai cair mais, ele tentou mudar o encantamento para prender o dragão. A gente vê aí, né, o processo deles de usar essa magia, né, tentar fazer essa prisão de luz pro Bahamut, né, que não dá muito certo, e aí tem que mudar um pouco os planos pra tentar, pelo menos, salvar quem tava ali no meio da batalha, né. Isso. E num último momento, o Louisoix manda os heróis, que são a gente, pra uma fenda etérea que vai ficar bem protegido até o momento em que o planeta esteja seguro novamente para os heróis voltarem. Isso levou 5 anos. O Bahamut não destruiu o lugar inteiro, alguma coisa aconteceu que parou o Bahamut e a gente não sabe o que, só vai ficar sabendo isso mais tarde. Mas basicamente a aventura do 2.0 começa 5 anos depois do fim do 1.0. Então sempre que você começa um personagem, né, qualquer pessoa que começa um personagem,
o personagem teoricamente estava nessa guerra aí pra segurar a Lua, e aí ele volta depois de 5 anos sem as memórias, ou sem muita memória do que aconteceu na época ali da quase destruição, e volta como também um herói, mas não tão importante, e vai ganhando importância conforme a história vai acontecendo. Isso. E ninguém lembra na nossa cara e nem a gente lembra direito o que aconteceu. É realmente um reboot, só que aproveitando a história do outro jogo que não foi muito bem sucedido. Pronto, estamos prontos para começar agora. Isso. Se você não entendeu alguma coisa da história, não tem problema, a gente não entendeu também. Tem muito detalhe, a história é complexa e isso não vai ser extremamente importante para o que vai acontecer no jogo. Então, assim, é só para dar um resumo mesmo. E conforme a gente for jogando também, várias situações vão falar sobre o que aconteceu e a gente vai meio que preenchendo as lacunas. A gente começa o jogo em algumas cutscenes meio crípticas. Bem misteriosas, né? Que não fazem muito sentido. Aqui eu acho que é o lugar em que a gente foi colocado, né, durante esses 5 anos. Isso. Esperando pra voltar. Daí o planeta fala com a gente. Sim, o planeta. E a voz é feminina, não é? Sim. Hydaelyn é uma... Eles representam o planeta como uma mulher. O nome do planeta é Hydaelyn. No caso, a Raze é uma Aurá, que é uma raça nova acrescentada no jogo com a expansão recente, que é um humano com um pouco de dragão. E esse mago mascarado que aparece aí vai ser um dos vilões que vão acompanhar a gente até um bom pedaço do jogo, né? Sim. Ou sei lá quanto do jogo, né? Ele vai encher bastante o saco. Esse é o equipe da classe que eu escolhi no level 50. Tem um bom tempo ainda pra gente chegar lá. E eu vou ser healer. Minha classe inicial é Conjurer. Oi! Depois da cutscene estranha, a gente tem mais um pouco de conversa. É um cara chato que fica se apresentando pra gente, perguntando se a gente já veio aqui se é a primeira vez que a gente vem pra cá. Dá uma apresentada na situação, pergunta algumas coisas e nada importante que infelizmente não dá pra gente pular. Essa cena também apresenta 2 personagens que vão ser bastante recorrentes na história, que são esses gêmeos aí de cabelo branco. Não dá pra perceber muito bem, mas um é um homem e uma é uma mulher. E... Porque eles são muito gêmeos. Sim. Deixaram o homem até mais a roupa mulher. É parecido, né? Sim. Deixaram o homem mais mulher do que a mulher homem. É um negócio meio andrógeno. E eles vão aparecer bastante na história também e a gente vai falar sobre eles também mais tarde. Quando você começa... Desculpa, eu tô falando bastante rápido, mas é só para dar uma introdução que a gente tá tentando fazer rápido. Quando você começa o jogo, você escolhe qual a sua classe. A gente não mostrou a criação do personagem, mas a Raze vai de Healer, Conjurer. E Conjurers começam na cidade de Gridania, que é essa florestinha que a gente tá. Quando dependendo da classe que você seleciona, você começa numa cidade diferente. São 3 cidades possíveis. Como para cada classe você tem que ter um lugar onde você vai aprender as suas skills e tudo mais. Então eles distribuíram
mais ou menos umas 3 ou 4 classes para cada cidade, né? Isso. Tem as guilds nas cidades. E em Gridania tem a guild dos Conjurers. Dos Lancers. E dos Archers. Em Linsa Lominsa tem os Arcanistas, os Marauders. E os Rogues. Em Ul'dah tem os Gladiators, os Pugilistas e os Thaumaturges. Perto de cada cidade também tem algumas tribos de homens mais animais do que homens, né? Que eles chamam de Beast Tribes. E geralmente a gente tem várias missões que envolvem essas tribos. Porque elas são meio agressivas e representam um pouco de perigo para as cidades, Sim. né? Dependendo da cidade onde você começa, você é atacado pela respectiva tribo. No caso de Gridania são os Ixalis, que são esses homem-pássaros. E eles vão ter um papel importante na história também. Quando você chega na cidade, eles dão uma introdução básica sobre ela. No caso, eles vão explicar sobre Gridania, que é no meio de uma floresta, de uma área chamada Black Shroud, que é uma floresta gigante, basicamente. E dá uma explicação sobre o que aconteceu com Gridania quando o Bahamut veio, um pouco de como a cidade funciona, etc. E depois de uma relativamente longa introdução, o jogo finalmente nos dá o controle. Ainda não. Ainda não. Tem só uma ceninha para mostrar a entrada na cidade, né? E esse primeiro NPC que aparece tem só como objetivo iniciar mesmo o jogo com os tutoriais básicos de movimentação, de como conversar com as pessoas, de como pegar quest, como iniciar, blá 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 blá. Então, eu tô jogando no PlayStation 4. Isso. Com o controle. Isso. Mas eu vou desabilitar aqui os tutoriais. A gente já sabe. O jogo é muito bom para jogar no controle. Eles fizeram uma adaptação muito boa do esquema de controles para funcionar tanto no mouse e no teclado quanto num controle. Eu mesmo jogo no computador e jogo com controle. É duro assim que se você acostuma muito com uma coisa, é difícil você jogar com outra. Eu sou muitíssimo acostumada com o controle, não sei se eu acostumaria com o teclado. Sim. Eu gosto da movimentação com o controle. Ok, basicamente começando o jogo, você é um aventureiro que está começando a sua vida de aventureiro. Você chegou numa cidade nova e as pessoas te indicam a Guild dos Aventureiros, que é aquela construção ali no fundo, pra gente começar essa vida de aventureiro. Então, chegando aqui na Guild dos Aventureiros, a gente já vai entregar a nossa primeira quest. Quest super difícil de conversar com um cara e depois conversar com outro. Vai ter algumas dessas, infelizmente. Essa é a... Desculpa, eu tô falando muito. Não, imagina, pode ficar tranquilo. Essa é a Mione, ela é a líder da Guild dos Aventureiros. Aqui nesse jogo chama-se de Guild o grupo dentro do jogo que vai te guiar por um papel no jogo, seja como aventureiro ou o papel da sua classe. O que geralmente a gente entende por guild são grupos de jogadores. Isso. Que se ajudam, digamos assim, né? Sim. Aqui eles chamam de Free Company, ou FC, né, que o pessoal fala. A ideia basicamente é que são guilds também, só que são livres, não são controladas, não são organizações governamentais e coisas do tipo. São guilds livres.
É que você tem também as Grand Companies que vai aparecer depois, para não confundir. É uma nomenclatura diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. Basicamente, os aventureiros são pessoas que vão lá para se inscrever e ajudar os outros na cidade, porque 5 anos depois ainda não foi suficiente para reconstruir tudo que o Bahamut destruiu. Então, eles precisam de pessoas que vão se voluntariar, de certa forma, para ajudar a reconstruir mesmo a Eorzea, que é a área onde o jogo se passa. Aqui a Mione fala algumas vezes da calamidade, né? É chamado no jogo de calamidade cada vez que acontece algo terrivelmente ruim no mundo do jogo. Isso. E aqui ela fala que depois da calamidade as coisas ficaram mais complicadas, então que eles estão aceitando a ajuda dos aventureiros, que nem você já tinha explicado, Sim. né? E não é a primeira calamidade, a do Bahamut, na verdade foi a 7ª calamidade. Então já algumas civilizações já foram destruídas por algumas besteiras nesse mundo. E aí o tempo do jogo é medido pelas calamidades. Isso. O tempo do jogo não, o tempo da história do jogo, né? As eras no mundo do jogo. Então eles dividem por eras. E as eras são divididas conforme as calamidades que aconteceram. O período pós-calamidade eles sempre chamam de era umbral. Isso. E os períodos... Depois que a situação melhorou. Quando o mundo se ficou pacífico de novo e foi reconstruído, digamos assim. Aí eles chamam de era astral. Então a gente começa, na história do jogo, na 7ª era umbral. Porque apesar do Bahamut ter ido embora, teoricamente, e as coisas estarem um pouco mais pacíficas, o clima ainda é de tensão por causa das tribos das bestas, por causa do Império que ainda está enchendo o saco. Então o mundo ainda não está exatamente pacífico para falar que estão numa era astral. O mundo ainda está em reconstrução, então ainda é uma era umbral. E agora que entramos na Guilda dos Aventureiros, a gente vai ter infelizmente, um certo período de quests inúteis e sem muita progressão assim na história principal do jogo. Várias tarefas mundanas, como matar alguns inimigos e entregar algumas coisas, mas que logo logo eu prometo vai ficar mais interessante. Vamos para nossa segunda quest. A segunda quest também é extremamente importante. Não, mas é extremamente importante. Ela vai pedir que você conheça a cidade. Isso. De certa forma é importante, né? Então, ela me dá 3 tarefas. A primeira é conhecer o cristal da cidade. A segunda é conhecer a guild da minha classe de Conjurer. E a terceira é entregar uma torta para um NPC que tá nos mercados. No mercado da cidade. O mercado de cada cidade é um lugar importante, então é bom a gente conhecer o mercado. As 3 cidades, elas têm essa estrutura de ter um mercado, de ter um cristal e ter uma guilda dos aventureiros. Isso. Algumas outras coisas a mais, mas sim, enfim. Sim. E agora, fazendo essa quest, a gente de fato entra no mundo do jogo. Até o momento a gente tava meio que instanciado e fora do mundo onde tá todo mundo jogando, porque é um MMO. E agora os outros jogadores vão aparecer pela área. Você pode ver que deu uma movimentada a mais e tem uma pessoa sentada. Peraí, vou sentar fazer companhia. Essa pessoa sentada, no caso, sou eu mesmo.
Eu estou jogando no PC, o jogo compartilha compartilha os servidores, então dá pra gente jogar junto mesmo em... Um no PC e o outro no PlayStation 4. Eu sou um humano normal mesmo, na verdade da raça dos humanos Highlander, que são mais robustos. Mais robustos. Eu fiz um velhão assim, meio que de respeito, bombado, bigodudo. São muito legais esses emotes. Bom, enfim. No caso, eu sou um Lancer, como você pode ver pela minha lança. Mas não é o meu objetivo ser um Lancer. Eu estou começando como Lancer, mas eu vou mudar para pugilista, que depois vira monge. No caso, o jogo permite que você tenha mais de uma classe no mesmo personagem. Todas, se você quiser. Isso. Pode ter todas. E no caso, eu quero ser pugilista, só que pugilista começa na cidade de Ul'dah e ia conflitar com a cidade em que a Raze começa. Então, eu decidi começar de Lancer, que começa também em Gridania, só até o momento em que eu posso ir para Ul'dah aprender a ser um pugilista, e daí eu já mudo definitivamente para ele. Nossa, eu sou um dragãozinho bem pequenininho, né? Até o momento a quest é basicamente a mesma que a gente tem. Então primeiro a gente vai lá fazer o attunement no cristal da cidade. Chegamos. Esse cristal, ele serve para você ter uma referência de local. Quando você for se teleportar, você teleporta para esse local aqui do cristal. E ele também habilita o teleporte dentro da cidade. Isso. Mas para usar, claro, você precisa habilitar os cristais pequenininhos que tem em localizações específicas da cidade também. Aqui o NPC tá me explicando como é que funciona. E você consegue também, você aprende a skill Return, que serve para você voltar, independente de onde você esteja no jogo, para o cristal que você se definiu como seu ponto, como a sua casa, digamos assim. Aqui no menu do cristal, eu tenho uma estrelinha ao lado aqui do set home point, que quer dizer que esse cristal é o meu ponto de retorno. Qualquer lugar que eu tiver e usar aqui o return, eu vou para New Gridania, que vai me deixar aqui exatamente do lado do cristal de New Gridania. Isso. Agora vamos para o mercado antes. Porque vai divergir a nossa guilda. Certo. O mercado fica em Old Gridania, que é assim uma outra área dentro da cidade de Gridania. No caso, como eu sou um Lancer, eu vou, obviamente, na guild dos Lancers, não na guild dos Conjurers. Então, a gente vai dar uma dividida nesse momento, só para continuar as nossas quests. Daqui a pouco, calma. Daqui a pouco. Aqui é o mercado. Daqui a pouco o NPC já vai falar um pouco com a gente, explicar como é que funciona. Vou entregar a torta para ele. Muito bem. O jogo, se você prestar atenção, ele tem uma cultura, ele é construído de uma forma bem legal, muito bem pensada. Essa raça que a gente conversou aí, que são esses personagens orelhudos, igual a Mione lá na Guilda dos Aventureiros, eles são os Elezens, não sei. E você pode perceber, se você prestar atenção, que eles têm nomes franceses. Então, assim, tem até um padrão de nome, né, para cada raça. Então tem toda uma história, ele é bem assim, bem construído nesse sentido. A gente até tentou respeitar o padrão de nome. Bom, você
Eu tentei respeitar o padrão de nome, que seria um nome mais japonês, né? A raça Aura pede um padrão japonês. Então tem o Miyazaki. Isso. E eu criei pra ficar com o sobrenome igual dela. Então eu fugi completamente do meu padrão de nome. E agora, pra finalizar com essa, cada um tem que ir na sua... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Vamos só dar uma andada aqui pelo mercado. Ok. Desse lado a gente tem aqui os vendedores de armas. Temos também os de tools, que são... Ferramentas para as classes que fazem crafting, né? Que produzem. São classes que vão te ajudar a ganhar dinheiro ou fazer equipamentos mais pra frente. Tem também aqui o de equipamentos em geral, né? E o de joias. A gente vê no char aqui que nós temos o lado direito com equipamentos de batalha mesmo, que protege o personagem. E do lado... Eu falei direito primeiro? Não sei. Mas bom, enfim, do lado esquerdo... Eu não prestei atenção que lado eu tava lá. A Reise tem um pequeno problema de identificação do que é esquerda e direita. Não, pra mim é simples, é tudo direita. Isso, a direita é a direita e a esquerda é a outra direita. É legal quando a gente tá dirigindo e ela faz isso comigo. Não, eu não faço mais, tá bom? Presta atenção agora. Tá bom. Enfim, do lado esquerdo são mais os equipamentos que te protegem. E do lado direito são mais os equipamentos que aumentam os seus atributos. Isso. Né? Então, aqui teve uma divisãozinha mais ou menos nesse estilo dos vendedores. Um vendedor que vende equipamentos mais do lado esquerdo e o vendedor que vende equipamentos mais do lado direito. Do outro lado, a gente vai ter vendedores de itens. Aqui, itens. Aqui, itens. Depois a gente vê o que... Cada vendedor pose no meio do mercado. E um muito importante, essa pessoa aqui é muito importante. Ele repara os seus equipamentos. Aqui eu não tenho nenhum equipamento para reparar no momento, mas ele repara os seus equipamentos. Muito bem, vamos pra... Bom, a minha é aqui pra cima, então eu vou embora. Você vai pra cima? Tchau, isso. Então. A minha é pro outro lado. Será que eu consigo fazer o caminho pelo meio? Eu acho que eu nunca fui pra guild dos conjures aqui pelo meio. Não? Não, eu sempre venho de New Gridania. Ah, tá. Não esqueça de mexer no seu cristalzinho. Ah, meu cristalzinho, já tava saindo correndo. Tô passando por um cristalzinho aqui. Esses cristais servem pra você se teleportar dentro da cidade mesmo, pra você fazer as coisas mais rápido. Aqui ele me avisa que esse aqui é da guild dos Leatherworkers. Então, se eu tiver lá no cristal grandão, que é esse Ethereal Plaza, e eu quiser vir para esse local, é só eu selecionar o cristal do Leatherworkers Guild. Agora deixa eu ir lá correndo para minha guild. Leatherworker são as pessoas que trabalham com couro. E fazem equipamentos de couro. Tá aqui, ó, a entrada da guild. Vou abrir meu mapinha. Acho que eu tô indo pro lado certo. Eu acho. Não, eu já fiz a minha parte aqui. Poxa vida, eu tô muito longe da minha guild ainda. Se você é menor, corre menos. Brincadeira, não tem diferença. Tanto que até tem uma raça que se chama Lalafell, que são uns bichinhos minúsculos, uns anõezinhos, quase criança. Que... Eles têm a mesma velocidade que um cara da minha altura. Meu personagem eu fiz ele com 1,92 de altura, acho. E o Lalafell corre na mesma velocidade que eu, então ele praticamente voa pelo cenário comparado à altura dele. Ó, tem uma plaquinha aqui, tô chegando perto da minha guild. Então realmente é um momento de conhecer a cidade, nada de muito importante acontece nesse momento. Diria que até o level 10. Não. Aqui um Lalafell. Um Lalafell, isso. Eles são menores ainda que a Reis, então eles são bem pequenininhos, mas é uma raça bem divertida. Eu tenho uma altura média, olha só.
Você é menor que praticamente todo mundo. Eu sou menor mesmo. As auras fêmeas são... E eu acho que eu escolhi uma altura baixa da aura ainda. Sim. Não me importei muito e escolhi qualquer altura. Já passei aqui de onde era pra... Agora eu vou dar continuidade na quest. Conversando com a recepcionista da minha guild. E acho que já vou aproveitar pra pegar a quest pra entrar na guild, né? Aqui. Toda classe tem algumas quests específicas da classe. Elas aparecem a cada 5 levels do seu personagem na classe, na respectiva classe. Então, quando você está no level 1, você tem a primeira, no level 5 você vai ter a segunda, no level 10, etc. Até o level 60. E é muito importante que você faça essas quests, porque elas liberam skills, né? Sim. Habilidades para o seu personagem, senão você vai ficar praticamente sem as habilidades mais importantes da classe. Isso é especialmente importante a partir do level 30, que todas as quests dão uma habilidade nova. Então você realmente não pode deixar de fazer elas. Eu tô aqui nesse exato momento conversando com o cara da guild dos Lancers para iniciar a minha quest com eles. E aqui o meu Guild Master tá me explicando a ligação que o Conjurer tem com a terra e com a natureza. E que o poder do Conjurer é justamente chamar o poder da natureza. Bom, eu vou parar para ajeitar os componentes na tela. Tô achando o meu mapa um pouco grande. E aproveitando já, a gente para por aqui e volta no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Olá, eu sou a Reise. E eu sou o Tiops. E hoje nós vamos começar a jogar Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV é o jogo que a gente mais joga hoje. Infelizmente ele ultrapassou a quantidade de tempo que a gente joga Dark Souls, Bloodborne, essas coisas. E agora com essa nova fase a gente vai começar a colocar mais dos jogos que a gente joga e a gente decidiu gravar a gente completando o jogo que a gente mais joga. Ele é um MMO, então ele tem uma natureza um pouco mais repetitiva do que um Bloodborne, um Dark Souls. Então a gente vai tentar resumir quando possível algumas coisas, explicar mais a história sem ficar mostrando cutscene e tirar o máximo de conteúdo repetido possível do jogo para mostrar para vocês. Isso, aproveitando que é um jogo com uma história muito legal também, né? Sim. E é bem gostoso de jogar e tomara que a gente consiga fazer que os vídeos fiquem legais de assistir também, né? Sim. O jogo é bem focado na história mesmo. Ele tem várias cutscenes, várias conversas. Ele tem um foco muito grande na história para o MMO. Então a gente vai tentar mostrar o que for realmente importante da história para vocês. E comentar o que estiver acontecendo para deixar mais fácil de acompanhar também, sem precisar ficar lendo muito diálogo e prestando tanta atenção assim, né? Isso. Bom, então acho que seria um bom começo a gente dar uma breve explicação da história do jogo, de como ela começa, né? Isso. A nossa intenção com essa série de vídeos é mostrar mais da história mesmo, da linha principal de quests do jogo até o final, ou até onde a gente conseguir, né? Isso, conforme for saindo patches e expansões com mais quests, a gente vai atualizando o vídeo, o guia. Guia não. Vai atualizando a série para ir acompanhando o desenvolvimento da história. Para explicar um pouco da situação do Final Fantasy XIV, ele é
a Realm Reborn, que é onde a gente vai começar quando você cria um personagem novo, ele é a versão 2.0 do jogo já, que seguiu, obviamente, da versão 1. E o 2.0 foi basicamente um reboot da versão 1.0. Então a 1.0 hoje não é acessível mais. A parte de história, de jogo, mais. Não existe mais. A gente é obrigado a começar da 2.0. Então, para isso, eles fizeram um resuminho do que aconteceu para acabar o 1.0 para começar o 2.0. E a gente vai dar um resumo extremamente resumido sobre o que aconteceu. Vendo as cenas aí, basicamente tinha o Império do Mal. O Império do Mal queria dominar tudo. E para dominar tudo, eles tiveram a ideia de simplesmente destruir tudo para começar em cima com o domínio desse Império. Aí, um dos caras lá do Império teve a ideia de derrubar uma lua que ficava sobre o planeta lá, para meio que erradicar as coisas. E daí os heróis entraram numa guerra contra o Império para bloquear a queda dessa lua e proteger o continente, etc. O problema é que a lua não era uma lua, ela era um satélite artificial criado por uma civilização antiga que estava contendo um dragão chamado Bahamut, que é muito forte e ninguém tinha condição nenhuma de ganhar dele. Para tentar resolver o problema, tinha um tiozinho chamado Louisoix, que junto com os heróis dele lá, queria fazer uns encantamentos para conseguir segurar a lua. Como não era uma lua que vai cair mais, ele tentou mudar o encantamento para prender o dragão. A gente vê aí, né, o processo deles de usar essa magia, né, tentar fazer essa prisão de luz pro Bahamut, né, que não dá muito certo, e aí tem que mudar um pouco os planos para tentar, pelo menos, salvar quem tava ali no meio da batalha, né. Isso. E num último momento, o Louisoix manda os heróis, que são a gente, para uma fenda etérea que vai ficar bem protegido até o momento em que o planeta esteja seguro novamente para os heróis voltarem. Isso levou 5 anos. O Bahamut não destruiu o lugar inteiro, alguma coisa aconteceu que parou o Bahamut e a gente não sabe o que, só vai ficar sabendo isso mais tarde. Mas basicamente a aventura do 2.0 começa 5 anos depois do fim do 1.0. Então sempre que você começa um personagem, né, qualquer pessoa que começa um personagem, o personagem teoricamente estava nessa guerra aí para segurar a lua, e aí ele volta depois de 5 anos sem as memórias, ou sem muita memória, que nem você já tinha explicado. Sim. Né? E não é a primeira calamidade, a do Bahamut, na verdade foi a 7ª calamidade. Então já algumas civilizações já foram destruídas por algumas besteiras nesse mundo. E aí o tempo do jogo é medido pelas calamidades. Isso. O tempo do jogo não, o tempo da história do jogo, né? As eras no mundo do jogo. Então eles dividem por eras. E as eras são divididas conforme as calamidades que aconteceram. O período pós-calamidade eles sempre chamam de era umbral. Isso. E os períodos... Depois que a situação melhorou. Quando o mundo ficou pacífico de novo e foi reconstruído, digamos assim. Aí eles chamam de Era Astral. Então a gente começa, na história do jogo, na 7ª Era Umbral. Porque apesar do Bahamut ter ido embora, teoricamente, e as coisas estarem um pouco mais pacíficas, o clima ainda é de tensão por causa das tribos das bestas, por causa do Império que ainda está enchendo o saco. Então o mundo ainda não está exatamente pacífico para falar que estão numa Era Astral. O mundo ainda está em reconstrução, então ainda é uma era umbral. E agora que entramos na Guilda dos Aventureiros, a gente vai ter infelizmente, um certo período de quests inúteis e sem muita progressão assim na história principal do jogo. Várias tarefas mundanas, como matar alguns inimigos e entregar algumas coisas, mas que logo logo eu prometo vai ficar mais interessante. Vamos para nossa segunda quest.
A segunda quest também é extremamente importante. Não, mas é extremamente importante. Ela vai pedir que você conheça a cidade. Isso. De certa forma é importante, né? Então, ela me dá 3 tarefas. A primeira é conhecer o cristal da cidade. A segunda é conhecer a guild da minha classe de Conjurer. E a terceira é entregar uma torta para um NPC que tá nos mercados. No mercado da cidade. O mercado de cada cidade é um lugar importante, então é bom a gente conhecer o mercado. As 3 cidades, elas têm essa estrutura de ter um mercado, de ter um cristal e ter uma guilda dos aventureiros. Isso. Algumas outras coisas a mais, mas sim, enfim. Sim. E agora, fazendo essa quest, a gente de fato entra no mundo do jogo. Até o momento a gente tava meio que instanciado e fora do mundo onde tá todo mundo jogando, porque é um MMO. E agora os outros jogadores vão aparecer pela área. Você pode ver que deu uma movimentada a mais e tem uma pessoa sentada. Peraí, vou sentar fazer companhia. Essa pessoa sentada, no caso, sou eu mesmo. Eu estou jogando no PC, o jogo compartilha compartilha os servidores, então dá pra gente jogar junto mesmo em... Um no PC e o outro no PlayStation 4. Eu sou um humano normal mesmo, na verdade da raça dos humanos Highlander, que são mais robustos. Mais robustos. Eu fiz um velhão assim, meio que de respeito, bombado, bigodudo. São muito legais esses emotes. Bom, enfim. No caso, eu sou um Lancer, como você pode ver pela minha lança. Mas não é o meu objetivo ser um Lancer. Eu estou começando como Lancer, mas eu vou mudar para Pugilista, que depois vira monge. No caso, o jogo permite que você tenha mais de uma classe no mesmo personagem. Todas, se você quiser. Isso. Pode ter todas. E no caso, eu quero ser Pugilista, só que Pugilista começa na cidade de Uldá e ia conflitar com a cidade em que a Raze começa. Então eu decidi começar de Lancer, que começa também em Gridânia, só até o momento em que eu posso ir para Uldá aprender a ser um pugilista, e daí eu já mudo definitivamente para ele. Nossa, eu sou um dragãozinho bem pequenininho, né? Até o momento a quest é basicamente a mesma que a gente tem. Então primeiro a gente vai lá fazer o attunement no cristal da cidade. Chegamos. Esse cristal, ele serve para você ter uma referência de local. Quando você for se teleportar, você teleporta para esse local aqui do cristal. E ele também habilita o teleporte dentro da cidade. Isso. Mas para usar, claro, você precisa habilitar os cristais pequenininhos que tem em localizações específicas da cidade também. Aqui o NPC tá me explicando como é que funciona. E você consegue também, você aprende a skill Return, que serve para você voltar, independente de onde você esteja no jogo, para o cristal que você se definiu como seu ponto, como sua casa, digamos assim. Aqui no menu do cristal, eu tenho uma estrelinha ao lado aqui do set home point, que quer dizer que esse cristal é o meu ponto de retorno. Qualquer lugar que eu tiver e usar aqui o return, eu vou
pra New Gridania, que vai me deixar aqui exatamente do lado do cristal de New Gridania. Isso. Agora vamos para o pro mercado antes. É, Ok. porque vai divergir a nossa guilda. Certo. O mercado fica em Old Gridania, que é assim, uma outra área dentro da cidade de Gridania. No caso, como eu sou um Lancer, eu vou, obviamente, na guild dos Lancer e não na guild dos Conjurers. Então a gente vai dar uma dividida nesse momento, só para continuar as nossas quests. Daqui a pouco, calma. É, daqui a pouco. Aqui é o mercado. Daqui a pouco o NPC já vai falar um pouco com a gente e explicar como é que funciona. Vou entregar a torta pra ele. Muito bem. O jogo, se você prestar atenção, ele tem uma cultura, ele é construído de uma forma bem legal, muito bem pensada. Essa raça que a gente conversou aí, que são esses personagens orelhudos, igual a Mione lá na Guilda dos Aventureiros, eles são os Elezens, não sei. E você pode perceber, se você prestar atenção, que eles têm nomes franceses. Então, assim, tem até um padrão de nome, né, para cada raça. Então tem toda uma história, ele é bem assim, bem construído nesse sentido. A gente até bem tentou detalhado. respeitar o padrão de nome. Bom, Você eu tentei respeitar o padrão de nome, que seria um nome mais japonês, né? A raça Aura pede um padrão japonês. Então tem o Miyazaki. Isso. E eu criei pra ficar com o sobrenome igual dela. Então eu fugi completamente do meu padrão de nome. E agora, pra finalizar com essa, cada um tem que ir na sua... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Vamos só dar uma andada aqui pelo mercado. Ok. Desse lado a gente tem aqui os vendedores de armas. Temos também os de tools, que são... ferramentas para as classes que fazem crafting, né? Que produzem. São classes que vão te ajudar a ganhar dinheiro ou fazer equipamentos mais pra frente. Tem também aqui o de equipamentos em geral, né? E o de joias. A gente vê no char aqui que nós temos o lado direito com equipamentos de batalha mesmo, que protege o personagem. E do lado... Eu falei direito primeiro? Não sei. Mas enfim... Do lado esquerdo... Eu não prestei atenção que lado eu tava falando. A Reise tem um pequeno problema de identificação do que é esquerda e direita. Não, pra mim é simples, é tudo direita. Isso, a direita é a direita e a esquerda é a outra direita. É legal quando a gente tá dirigindo. Hora do que aconteceu na época ali da quase destruição. E volta como também um herói, mas não tão importante. E vai ganhando importância conforme a história vai acontecendo. Isso. E ninguém lembra na nossa cara e nem a gente lembra direito o que aconteceu. É realmente um reboot, só que aproveitando a história do outro jogo que não foi muito bem sucedido. Pronto, estamos prontos para começar agora. Isso. Se você não entendeu alguma coisa da história, não tem problema, a gente não entendeu também. Tem muito detalhe, a história é complexa e isso não vai ser extremamente importante para o que vai acontecer no jogo. Então, assim, é só para dar um resumo mesmo. E conforme a gente for jogando também, várias situações vão falar sobre o que aconteceu e a gente vai meio que preenchendo as lacunas. A gente começa o jogo em algumas cutscenes meio crípticas. Bem misteriosas, né? Que não fazem muito sentido.
Aqui eu acho que é o lugar em que a gente foi colocado, né, durante esses 5 anos. Isso. Esperando pra voltar. Daí o planeta fala com a gente. Sim, o planeta. E a voz é feminina, não é? Sim. Hydaelyn é uma... Eles representam o planeta como uma mulher. O nome do planeta é Hydaelyn. No caso, a Raze é uma Aura, que é uma raça nova acrescentada no jogo com a expansão recente, que é um humano com um pouco de dragão. E esse mago mascarado que aparece aí vai ser um dos vilões que vão acompanhar a gente até um bom pedaço do jogo, né? Sim. Ou sei lá quanto do jogo, né? Ele vai encher bastante o saco. Esse é o equipe da classe que eu escolhi no level 50. Tem um bom tempo ainda pra gente chegar lá. E eu vou ser healer. Minha classe inicial é Conjurer. Oi! Depois da cutscene estranha, a gente tem mais um pouco de conversa. É um cara chato que fica se apresentando pra gente, perguntando se a gente já veio aqui se é a primeira vez que a gente vem pra cá. Dá uma apresentada na situação, pergunta algumas coisas e nada importante que infelizmente não dá pra gente pular. Essa cena também apresenta 2 personagens que vão ser bastante recorrentes na história, que são esses gêmeos aí de cabelo branco. Não dá pra perceber muito bem, mas um é um homem e uma é uma mulher. E... Eles são muito gêmeos. Sim. Deixaram o homem até mais a roupa mulher. É parecido, né? Sim. Deixaram o homem mais mulher do que a mulher homem. É um negócio meio andrógeno. E eles vão aparecer bastante na história também e a gente vai falar sobre eles também mais tarde. Quando você começa... Desculpa, eu tô falando bastante rápido, mas é só para dar uma introdução que a gente tá tentando fazer rápido. Quando você começa o jogo, você escolhe qual a sua classe. A gente não mostrou a criação do personagem, mas a Raze vai de Healer, Conjurer. E Conjurers começam na cidade de Gridania, que é essa florestinha que a gente tá. Quando você... Dependendo da classe que você seleciona, você começa numa cidade diferente. São 3 cidades possíveis. Como para cada classe você tem que ter um lugar onde você vai aprender as suas skills e tudo mais. Então eles distribuíram mais ou menos umas 3 ou 4 classes para cada cidade, né? Isso. Tem as guilds nas cidades. E em Gridania tem a guild dos Conjurers. Dos Lancers. E dos Archers. Em Linsa Lominsa tem os Arcanistas, os Marauders. E os Rogues. Em Ul'dah tem os Gladiators, os Pugilistas e os Thaumaturges. Perto de cada cidade também tem algumas tribos de homens mais animais do que homens, né? Que eles chamam de Beast Tribes. E geralmente a gente tem várias missões que envolvem essas tribos. Porque elas são meio agressivas e representam um pouco de perigo para as cidades, Sim. né? Dependendo da cidade onde você começa, você é atacado pela respectiva tribo. No caso de Gridania são os Ixalis, que são esses homem-pássaros. E eles vão ter um papel importante na história também. Quando você chega na cidade, eles dão uma introdução básica sobre ela. No caso, eles vão explicar sobre Gridania, que é no meio de uma floresta, de uma área chamada Black Shroud, que é uma floresta gigante, basicamente. E dá uma explicação sobre o que aconteceu com Gridania quando o Bahamut veio, um pouco de como a cidade funciona, etc. E depois de uma relativamente longa introdução,
o jogo finalmente nos dá o controle. Ainda não. Ainda não. Temos só uma ceninha pra mostrar a entrada na cidade, né? E esse primeiro NPC que aparece tem só como objetivo iniciar mesmo o jogo com os tutoriais básicos de movimentação, de como conversar com as pessoas, de como pegar quest, como iniciar, blá 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 blá. Então, eu tô jogando no PlayStation 4. Isso. Com o controle. Isso. Mas eu vou desabilitar aqui os tutoriais. A gente já sabe. O jogo é muito bom para jogar no controle. Eles fizeram uma adaptação muito boa do esquema de controles para funcionar tanto no mouse e no teclado quanto num controle. Eu mesmo jogo no computador e jogo com controle. É duro assim que se você acostuma muito com uma coisa, é difícil você jogar com outra. Eu sou muitíssimo acostumada com o controle, não sei se eu acostumaria com o teclado. Sim. Eu gosto da movimentação com o controle. Ok, basicamente começando o jogo, você é um aventureiro que está começando a sua vida de aventureiro, você chegou numa cidade nova e as pessoas te indicam a Guild dos Aventureiros, que é aquela construção ali no fundo, pra gente começar essa vida de aventureiro. Então, chegando aqui na Guild dos Aventureiros, a gente já vai entregar a nossa primeira quest. Quest super difícil de conversar com um cara e depois conversar com outro. Vai ter algumas dessas, infelizmente. Essa é a... Desculpa, eu tô falando muito. Não, imagina, pode ficar tranquilo. Essa é a Mione, ela é a líder da Guild dos Aventureiros. Aqui nesse jogo chama-se de Guild o grupo dentro do jogo que vai te guiar por um papel no jogo, seja como aventureiro ou o papel da sua classe. O que geralmente a gente entende por guild são grupos de jogadores. Isso. Que se ajudam, digamos assim, né? Sim. Aqui eles chamam de Free Company, ou UFC, né, que o pessoal fala. A ideia basicamente é que são guilds também, só que são livres, não são controladas, não são organizações governamentais e coisas do tipo. São guilds livres. É que você tem também as Grand Companies que vai aparecer depois, para não confundir, é uma nomenclatura diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. Basicamente, os aventureiros são pessoas que vão lá para se inscrever e ajudar os outros na cidade, porque 5 anos depois ainda não foi suficiente para reconstruir tudo que o Bahamut destruiu, então eles precisam de pessoas que vão se voluntariar, de certa forma, para ajudar a reconstruir mesmo a Eorzea, que é a área onde o jogo se passa. Aqui a Mione fala algumas vezes da calamidade, né? É chamado no jogo de calamidade cada vez que acontece algo terrivelmente ruim no mundo do jogo. Isso. E aqui ela fala que depois da calamidade as coisas ficaram mais complicadas, então que eles estão aceitando a ajuda dos aventureiros.